Você está ouvindo a faxineira que virou noiva do milionário. Antes da história começar, me conte. De qual cidade ou país você está assistindo? Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Vamos lá, espero que gostem da história. Existem histórias que começam com flores. Ou com pedidos de casamento. A de Maria começou com uma vassoura, um rodo, um balde. E um coração destruído. Maria era faxineira do edifício Monte-Carlo, o prédio mais luxuoso da cidade. Ali, ela era tratada como se fosse uma sombra. Invisível quando servia. Culpada quando respirava. Mas naquele dia, o destino decidiu mudar tudo. Tudo. Porque o destino, às vezes, é cruel. E às vezes, se disfarça de milionário arrogante. Maria estava limpando o elevador quando ouviu. Maria. A gerente atravessou o corredor como se carregasse o próprio ódio no salto alto. A deixando sem entender o motivo do grito. Você é um desastre ambulante, garota. Jogou papéis na cara dela. Isso está horroroso. Maria ficou confusa. Como isso poderia ser culpa dela? Mas eu sou da limpeza, senhora. Da limpeza, da burrice, da incompetência. Você é ruim em tudo. Os colegas riram. A risada ecoou na alma dela como um tapa. Porque ela sabia que aquela atitude era apenas para humilhá-la, assim como todos os dias que aquele grupinho estava junto. Adultas agindo como adolescentes do ensino médio. Os olhos de Maria encheram de lágrimas. Mas ela engoliu o choro. Como sempre fez. Não iria dar essa vitória para eles. Mas alguém viu. Alguém que não devia. Alguém que jamais esqueceu. No fim do turno, Maria recebeu uma ligação. Sua mãe. Internada há várias semanas. Em estado crítico, iria necessitar de uma cirurgia urgente. O problema? Ela não tinha dinheiro para autorizar. Maria correu para o banheiro, trancou a porta, caiu no chão sujo. Chorou com a dor de quem carrega o mundo nas costas. Foi ali. Naquele chão frio. Que sem ela fazer ideia, o destino escreveu a próxima cena. Quando saiu do banheiro, os olhos inchados, a alma em pedaços. Ela deu de cara com ele. Alexandre Monte-Carlo. O magnata. O impiedoso. O homem que tinha poder para destruir ou salvar qualquer um. Ele a observou por longos segundos. Até que o silêncio pesou. Você está chorando. Ele não perguntou, estava afirmando. Não. Ela negou, com os olhos vermelhos e inchados. Está sim. Maria baixou a cabeça. Como sempre fazia diante dos ricos. Mas Alexandre não desviou o olhar. Aquela mulher de uniforme azul despertava algo que ele desconhecia. No mesmo dia, ele recebeu a notícia fatal. Você tem 30 dias para se casar ou perderá toda a herança para seu tio. Alexandre sentiu o chão sumir. O tio era um monstro. Cruel. Corrupto. Capaz de destruir tudo. Desde que tivesse tudo ao seu alcance. Ele precisava de uma noiva. Rápido. Discreta. Sem ambições. Sem interesse. Sem romantismo. Precisava dela. Horas depois, encontrou Maria na saída do prédio. Ela tentava controlar o choro. Falhou. Ele se aproximou devagar. Quase como se temesse quebrá-la ou assustá-la, ainda não sabia. Você precisa de dinheiro. Ela arregalou os olhos. O que o senhor está insinuando? Não sou garota de programa, falou apressada, sua dignidade ainda existia apesar de tudo. Calma. Não é o que você está pensando. Ela ficou em silêncio, encarando o milionário, esperando que continuasse suas palavras.
Eu preciso de uma noiva. Maria achou que era uma piada. Mas ele estava sério. Absurdamente sério. Se você fingir ser minha noiva por 6 meses, eu pago o tratamento da sua mãe. E te dou 1 milhão. 1 milhão. A palavra soou como trovão. Eu jamais aceitaria esse absurdo. Ela disse, orgulhosa. Ele sorriu. Você vai voltar. E voltou. Porque naquela noite o hospital ligou. Ou paga até o final da semana ou perderemos o leito. Maria chorou até amanhecer. E na manhã seguinte, correu até ele. Eu aceito seu contrato. Alexandre sorriu de canto. Condições? Sim. Ela ergueu o queixo. Nunca me toque. Ele arqueou a sobrancelha. Essa é fácil. Você não faz meu tipo. Mentira. Mas ela não precisava saber. E ninguém pode saber a verdade. Perfeito. Eles apertaram as mãos. E o inferno. E o paraíso. Começaram ali. Maria entrou na mansão no dia seguinte. E percebeu que não pertencia àquele mundo. Os empregados olharam com um ar de superioridade. Ela claramente não conseguia se encaixar na mansão do todo-poderoso Alexandre Montecarlo. Alexandre observava tudo. E tentava, sem sucesso, fingir que seu plano daria certo. No dia seguinte, Maria teve seu primeiro evento formal. Um jantar de gala. Ela cometeu gafes surreais para aqueles ricos snobs. Usou o garfo errado. Chamou um político de almoço da novela. Disse que caviar tinha gosto de ovo estragado. E adivinha? O público amou. Maria, com sua pureza e sinceridade, conquistou todos. Todos, menos Viviane. A ex-noiva. Linda. Maligna. Falsa. Viviane olhou Maria como se avaliasse um inseto. De cima a baixo, detalhadamente. Você. Noiva dele? Não me faça rir. Alexandre ficou tenso. Muito tenso. Qual o problema, Viviane? Ela é muito simples para você, Alexandre falou com dureza. A quem está querendo enganar? Maria ficou vermelha, envergonhada, mas conseguiu se manter firme. Viviane, por outro lado, jurou destruir a impostora. Dias depois, o vizinho de Maria, Daniel, foi à mansão. Preocupado com a jovem garota que não aparecia há mais de uma semana. Simples. Humilde. O tipo de homem que qualquer mãe sonha em ter como genro. Alexandre o olhou como se fosse um criminoso. Você trouxe visitas da favela para minha casa? Maria explodiu. Ele é meu amigo. E pela primeira vez, eles discutiram. Gritos, palavras ofensivas e porta batendo. A reação de Alexandre foi muito exagerada. O motivo? Ciúmes. Ele não queria admitir que se incomodou ao vê-la tão sorridente para outro homem, mesmo sabendo que o relacionamento deles não passa de um contrato. Como se já não tivessem problemas suficientes, naquela noite, Viviane apareceu de surpresa. Dormirei aqui. Como sempre fiz. Alexandre tentou argumentar que aquela não era mais sua casa, mas Viviane conseguia ser insuportável quando queria. Então, para não levantar suspeitas, Alexandre e Maria foram obrigados a dormir juntos no mesmo quarto. Maria suava frio. Alexandre travado. Não vou arrancar um pedaço de você, Maria. Eu sei, respondeu ela. Então por que está tão tensa? Nunca dormiu ao lado de um homem? Ela não respondeu, abaixou a cabeça, tímida, porque nunca havia sido tocada por ninguém e Alexandre percebeu, sentindo algo arder dentro de seu peito. Antes da nova vida começar, Maria recebeu a notícia que esperava desde o início. A cirurgia da mãe havia sido realizada.
E ela sobrevivera. Maria chorou no corredor do hospital. Alexandre segurou sua mão, sem contrato, sem obrigação. Quando a mãe teve alta, ele encontrou uma casinha simples, ao lado da que Maria teria com ele. Assim ela fica perto da gente. Protegida. E Maria percebeu que o contrato tinha virado algo maior. Família. Com o tempo, as brigas ficaram íntimas. Eles disputavam cada detalhe do cotidiano, o travesseiro, a toalha, as luzes acesas, até o café da manhã. Pequenas batalhas que, vistas de fora, pareciam meras implicâncias. Mas por trás de cada provocação, havia uma energia diferente, uma chama que crescia silenciosa, e estavam se apaixonando sem admitir. Viviane, sempre astuta, tentou desestabilizar o clima com uma provocação calculada. Alexandre, firme, não se deixou levar. Maria, em um gesto inesperado, ergueu a voz e defendeu o noivo diante de todos, como se quisesse proteger algo maior do que uma simples encenação. E então, no meio da tensão, aconteceu o beijo. Era para ser apenas um ato ensaiado, um gesto cenográfico, uma encenação sem consequências. Mas quando seus lábios se encontraram, o salão inteiro pareceu incendiar. O público prendeu a respiração, e eles próprios sentiram o coração arder. Você e ele começou, assim que se afastaram. Tem lábios deliciosos, Maria. Senhor. Foi a única que conseguiu sair da boca dela, o rosto queimando em timidez. Naquele instante, o contrato emocional que os mantinha em papéis definidos se rompeu. Não havia mais fingimento. O beijo não era falso. Era real, intenso, e mudaria tudo dali em diante. A relação mudou. Naquela noite, Maria contou suas dores. E Alexandre ouviu. Ouviu de verdade. Como nunca ouvirá ninguém. Porque as outras pessoas não o importava. E foi aí, quando as coisas começaram a melhor entre eles, que Daniel apareceu na mansão. Maria. Ele te obrigou a esse casamento? Não. Alexandre avançou. Eu nunca tocaria nela sem permissão. A mentira estava por um fio. Alexandre caminhava de um lado para o outro, inquieto. Seus olhos evitavam os de Maria, como se o simples contato pudesse revelar o que ele tentava esconder. Talvez seja melhor encerrar o contrato, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não quero que você se machuque. Maria respirou fundo, fingindo aceitar. Se é o que você acha melhor, respondeu, com um sorriso frágil, que escondia o coração em tumulto. Por dentro, cada batida gritava contra aquela decisão. Mas o destino não permitiu que a farsa durasse. Aos poucos, Maria descobriu que o contrato não era apenas sobre herança, como acreditara. Havia algo muito maior, muito mais sombrio. Era proteção. Era sobrevivência. Era uma guerra interna. O tio de Alexandre, movido por ambição e rancor, queria destruir tudo o que o sobrinho queria destruir tudo o que o sobrinho construíra. E Maria, sem perceber, tornará-se o elo mais fraco dessa batalha. Quando a verdade se revelou, ela sentiu o peso cair sobre seus ombros. Não era apenas uma questão de amor ou conveniência. Era uma luta pela vida, pela segurança, pelo futuro. Maria ergueu o olhar para Alexandre, agora entendendo o motivo de sua hesitação. Você tentou me afastar para me proteger, murmurou, com lágrimas contidas. Mas eu não vou fugir. Naquele instante, ela compreendeu, o contrato não era uma prisão. Era um escudo. E, mesmo frágil, ela estava disposta a carregar o peso dessa guerra ao lado dele. Ainda naquela noite, mesmo com toda a segurança, um capanga invadiu a mansão. Alexandre se jogou na frente de Maria. Levou o golpe. Protegeu-a com o próprio corpo. Maria gritou desesperada. Chorou. Implorou para ele acordar. Quando Alexandre melhorou, veio a bomba. O ataque final. O tio vazou o contrato para a mídia.
A cidade inteira crucificou Maria, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Faxineira golpista. Casamento comprado. Falsidade. Alexandre foi pressionado. Perderia tudo. Tudo. Maria, destruída, fugiu. Mas ele a seguiu. Alexandre convocou a imprensa. E fez o impensável. O contrato existiu. Sim. Mas meus sentimentos por Maria são reais. Renuncio à herança. Renuncio ao império. Mas não renuncio a ela. O país entrou em choque. Viviane entrou em fúria. Propôs dinheiro para Maria assumir. Maria recusou. Não me vendo. Nem por ouro. Nem por você. Eles se reencontraram no meio da rua. Sob chuva. Tremendo. Apaixonados. Eu te escolho, Alexandre disse. Mesmo que eu não tenha nada. Você tem a mim, ela respondeu. Eles se abraçaram. E o mundo, pela primeira vez, ficou em silêncio. Juntos, derrotaram o tio. Exporam seus crimes. Venceram a guerra. E então? Alexandre deixou de ser magnata. Seu império agora era pequeno. Simples. Humano. Maria deixou de ser faxineira. Virou gerente. Virou parceira. E algum tempo depois, eles se casaram de verdade. Numa cerimônia simples. Com flores baratas. E corações caros. Começamos na mentira. Mas terminamos na verdade. O contrato era de ouro. Mas o nosso amor vale muito mais. Fim.